Olá a todos e sejam muito bem-vindos para o último episódio do especial de Halloween deste ano, malta. O meu nome é Joana e hoje trago-vos então 5 casos de crime real que aconteceram durante a altura do Halloween. Então, malta, como é que estamos hoje? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado. Antes de mais, feliz Halloween para vocês, não é verdade? Hoje é dia 31 e por isso mesmo é que hoje vos trago o último episódio do especial de Halloween de 2022. Espero que vocês estejam a gostar do especial de Halloween até agora e claro que para o último episódio achei que faria todo o sentido falar-vos sobre casos reais que aconteceram durante a época do Halloween, portanto espero muito que vocês gostem. E agora sim, vamos então avançar para o episódio de hoje. Vamos então dar início aos 5 casos reais que aconteceram durante a altura do Halloween, malta, e o primeiro caso que vos venho falar é o caso da família Ward. Tudo começou então no ano de 2014, durante a época do Halloween, quando houve um acontecimento muito macabro nas ruas de Long Island, e então basicamente o que aconteceu foi que um homem arrastou um corpo decapitado para fora do seu apartamento, deitou-o na rua e deu um pontapé na cabeça para o outro lado da rua. Quando isto aconteceu, como vocês devem estar a imaginar, existiam imensas pessoas na rua, não é? Estávamos na altura do Halloween. No entanto, ninguém achou aquele acontecimento suspeito, exatamente por estarmos na altura do Halloween. No fundo, as pessoas achavam que era apenas uma brincadeira ou uma partida de Halloween e então não se deu assim grande importância. No entanto, o que aconteceu logo a seguir foi que uma das pessoas que estava na rua decidiu aproximar-se e tirar o corpo da rua, e foi neste momento quando toda a gente percebeu que se tratava mesmo de um corpo de uma pessoa real. O corpo era então o corpo de Patricia Ward, que tinha 66 anos na altura e que dava aulas na Faculdade Estadual de Farmingdale, em Nova York. E a parte mais bizarra no meio desta história toda, malta, é que nessa mesma noite a polícia recebeu uma chamada para outro local de crime, e esta parte é realmente bizarra porque basicamente o corpo era do Derek Ward, que na verdade era o filho da Patricia, e ele tinha sido atropelado por um comboio. Após os corpos terem sido encontrados, claro que começou imediatamente uma investigação relativamente a este caso, e chegou-se então à conclusão de que o Derek tinha uma doença mental muito grave e que tinha assassinado a sua mãe, e que de seguida decidiu então suicidar-se. Infelizmente até ao dia de hoje não se sabe qual é que foi o motivo pelo qual isto aconteceu, portanto ninguém sabe o porquê do Derek ter assassinado a sua mãe e portanto até hoje ninguém faz a mínima ideia, continua a ser um grande mistério de um crime que aconteceu durante a altura do Halloween. O segundo caso que vos trago hoje é então o caso de Martha Moxley, que também foi um caso bastante notório que aconteceu durante a altura do Halloween, e aviso desde já, malta, que na verdade este caso tem muita informação, portanto eu neste vídeo vou falar de uma forma muito geral, mas se vocês acharem este caso interessante e se quiserem que eu venha a falar sobre ele no futuro, eu poderei vir a falar sobre ele com mais pormenor. E então tudo começou na cidade de Greenwich, em Connecticut, no dia 30 de outubro de 1975. A Martha, que tinha então 15 anos na altura, ia para a casa dos seus vizinhos, que eram então a família Skakel. A Martha ia então ter com eles para celebrar o Halloween, e a ideia era basicamente juntarem-se todos na casa dos Skakel e depois iam então para a rua para fazer o típico doce ou travessura. A família Skakel era então formada pelos irmãos Thomas, que tinha 17 anos, e pelo Michael Skakel, que tinha 15 anos de idade na altura, e basicamente eles eram dois irmãos que competiam muito um com o outro, portanto andavam constantemente naquelas picardias típicas entre irmãos, não é? Mas eles realmente levavam aquilo bastante a sério, e eu estou já a dizer isto porque vai ser importante mais à frente. E eles estavam então todos juntos para festejar o Halloween e acabaram por se juntar mais alguns amigos que também viviam no mesmo bairro, e então eles estavam todos, enfim, com papel higiênico e com ovos e isso tudo para começar então o doce à travessura. E o que aconteceu foi que por volta das 9h30 da noite as pessoas começaram então a ir para casa, e então, segundo aquilo que se sabe, o Michael, portanto o irmão mais novo, foi para a casa de uns primos e o Thomas ficou sozinho com a Martha. E por volta da meia-noite, a mãe da Martha achou estranho ela ainda não ter voltado para casa, porque ela tinha dito que voltava por volta das 10. Então ela começou a ligar para os vizinhos e eventualmente chamou a polícia, porque ela tentou ligar para vários amigos da Martha e ninguém sabia onde é que ela estava, e como ela realmente não a encontrava, acabou então por chamar a polícia. A polícia procurou pela cidade inteira, mas infelizmente não encontraram a Martha em lado nenhum. Foi apenas na manhã
manhã seguinte que, infelizmente, o corpo da Martha foi encontrado com o rosto virado para o chão e com as calças para baixo, e o corpo dela foi encontrado perto de uma árvore no quintal da sua própria casa. A pessoa que cometeu este homicídio agrediu a Martha com um taco de golfe e também provocou cortes no pescoço, sendo que após isto a arrastou então para aquela zona debaixo da árvore, e posteriormente a polícia encontrou também esse mesmo taco de golfe. Quando a investigação começou, toda a atenção da polícia se focou na família Skakel, isto porque se descobriu que realmente aquele taco de golfe pertencia à mãe do Thomas e do Michael, e basicamente quando isto aconteceu, todo o caso naquela altura atraiu realmente muita atenção mediática, isto tudo porque na verdade o Thomas e o Michael eram sobrinhos da Ethel Skakel Kennedy, portanto a noiva do senador norte-americano Robert F. Kennedy. O principal suspeito neste caso inicialmente foi o Thomas Skakel, uma vez que ele tinha sido a última pessoa a ver a Martha com vida, como eu já vos tinha dito anteriormente. No entanto, a polícia não tinha absolutamente nada contra ele, portanto não existiam evidências concretas de que o Thomas tivesse cometido este homicídio, e portanto o que acabou por acontecer foi que durante muito tempo este caso continuou a ser um grande mistério. No entanto, após 23 anos, malta, portanto em 1998, o caso voltou a ser investigado e descobriu-se que tanto o Thomas como o Michael mentiram relativamente aos acontecimentos daquela noite. Apesar do Thomas ter dito que tinha visto a Martha pela última vez às 9h30, isso não era de todo verdade. Portanto, ele ficou com ela e chegaram inclusivamente a ter relações sexuais, e só depois disso é que ele foi dormir. O alibi do Michael era que no momento do homicídio ele estava então na casa do seu primo, e que depois tinha ido dormir. No entanto, mais uma vez, isto também não é verdade, e mais tarde ele disse então que tinha estado a andar pelo condomínio até à meia-noite e que foi até à casa de Martha. E o que ele decidiu fazer foi então subir até uma árvore e começar a atirar pedras para a janela da Martha. No entanto, a Martha não respondeu e, portanto, ele decidiu que seria uma boa ideia ficar ao pé daquela árvore e masturbar-se. Após esse acontecimento, ele disse que começou a ouvir muito barulho e que ficou assustado, e então decidiu voltar para casa. De uma forma bastante resumida, malta, a investigação deste caso teve muitas falhas e foi arquivado e reaberto mais do que uma vez. No entanto, da última vez que foi reaberto, um detetive partilhou a sua teoria acompanhado com algumas provas, e isto foi realmente o suficiente para acusar um dos suspeitos. A teoria deste investigador dizia então que naquela noite a Martha tinha ido com o Thomas para a sua casa, portanto para a casa dele, e que eles os dois acabaram por se envolver e que o Michael os tinha apanhado. E como eles eram dois irmãos que estavam constantemente a competir, originou-se então uma grande discussão devido ao facto de ambos terem um grande interesse na Martha, e que a Martha naquele momento saiu de casa deles porque ficou assustada com aquela situação toda e que acabou então por ir embora. O Michael, devido a toda a situação, estava realmente muito irritado, e é importante referir também que naquela idade o Michael já tinha muitos problemas com drogas e com bebida, e então este investigador acredita que ele foi atrás da Martha com o taco de golfe e que acabou então por atacá-la. Após ter cometido o homicídio, ele masturbou-se perto da Martha e depois foi para casa. Apesar disto ser apenas uma teoria, a realidade dos factos é que o investigador apresentou provas que de certa forma acompanhavam a teoria que ele tinha, e portanto o que acabou por acontecer foi que na altura ficou decidido que existiam provas suficientes para acusar o Michael Skakel do assassinato, e ele foi a julgamento no dia 7 de maio de 2002 e condenado a 20 anos de prisão pelo homicídio. E em 2013 ele saiu da prisão sob fiança, tendo cumprido apenas metade da sua sentença. O próximo caso que vos trago é um caso que também aconteceu durante a altura do Halloween, que é então o caso de Taylor Van Diest. Tudo aconteceu no dia 31 de outubro de 2011, quando a Taylor, que era então uma estudante com 18 anos, saiu da sua residência em Armstrong para festejar o Halloween. Taylor estava vestida de zombie naquela noite e ela ia então encontrar-se com uma amiga para fazer o típico doces ou travessuras. No
entanto, isso nunca chegou a acontecer. O último sinal de vida da Taylor foi então uma mensagem que ela deixou à sua amiga a dizer que alguém a estava a perseguir. Após algum tempo desta mensagem ter sido enviada, a Taylor foi encontrada numa vala apenas a alguns metros de uma estação, com a cabeça a sangrar e vários hematomas no pescoço. Quando a Taylor foi encontrada, ela estava realmente a lutar pela sua vida, portanto ela ainda estava viva. No entanto, os ferimentos que ela tinha eram realmente muito graves, tão graves que, só para vocês terem uma noção, o paramédico foi até ao local, achava que ela tinha sido atropelada por um comboio. Infelizmente, devido ao estado em que a Taylor estava, não havia nada que os médicos pudessem fazer e, portanto, a Taylor faleceu na manhã seguinte. Como é óbvio, foi feita uma autópsia e esta autópsia mostrou que a Taylor tinha sido espancada e estrangulada e 2 dos seus dedos foram partidos enquanto ela lutava para se defender. Para além disto tudo, foi também encontrada ADN na pele e sangue debaixo das unhas da Taylor e as amostras na altura foram então enviadas para análise e, apesar de não existir nenhuma correspondência direta na base de dados da polícia, o ADN correspondia a uma agressão sexual que tinha ocorrido em 2005 e que nunca tinha sido resolvido. No entanto, ao contrário do caso da Taylor, a vítima que sofreu este abuso encontra-se com vida, ok? Portanto, sobreviveu e então basicamente sabe-se que esta vítima foi amarrada e abusada com uma faca enquanto trabalhava como acompanhante. Usando então a descrição desta pessoa, portanto a descrição que a vítima deu na altura, a polícia fez então um esboço e divulgou e na altura de repente 30 moradores relataram que o esboço se assemelhava a um homem e este homem chamava-se então Matthew Forster. O Matthew tinha então 25 anos e conseguiu-se realmente provar que ele era o culpado pelo assassinato da Taylor e na altura ele disse então que a Taylor estava a andar sozinha numa estrada escura sem movimento e ele explicou então que ele atacou a Taylor com o intuito de abusar dela e que acabou então por lhe dar um golpe com uma lanterna e logo a seguir bateu-lhe na cabeça com um cano de metal. O Matthew foi condenado por homicídio em primeiro grau e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional durante 17 anos. O próximo caso é um caso simplesmente horrível, um caso bastante macabro, para ser muito honesta convosco. Infelizmente não existe assim muita informação relativamente ao que aconteceu, no entanto eu achei interessante e quis partilhar convosco na mesma. Este caso aconteceu então numa vila em Delaware que se chama Frederica e naquela época toda a vila estava decorada para festejar o Halloween e era bastante comum as pessoas decorarem as suas casas na parte de fora com coisas bastante assustadoras. Numa das ruas desta vila existia então uma árvore onde se encontrava um corpo de uma mulher a baloiçar e, dado que era a época do Halloween, não é? À semelhança do outro caso que eu vos falei anteriormente, as pessoas que por ali passavam não deram assim grande importância ao caso, portanto as pessoas achavam que realmente fazia parte da decoração. No entanto, como já seria de esperar, não é? Passado algumas horas a polícia finalmente foi chamada ao local e foi quando toda a vila se apercebeu de que não se tratava de uma decoração, mas sim do corpo de uma senhora de 42 anos que se tinha suicidado ao enforcar naquela árvore. E infelizmente não tenho mais informação sobre este caso, eu tentei perceber o porquê disto ter acontecido, quem é que era a senhora, quais é que tinham sido as suas motivações para cometer suicídio. No entanto, eu infelizmente não encontrei mais nada, mas como já vos tinha dito no início, eu achei realmente interessante partilhar este caso convosco. E por fim, malta, o último caso que venho então partilhar com vocês neste vídeo é o caso de Rebecca Gay, e este caso aconteceu então em 2012, numa noite de Halloween, quando um homem que se chamava então John Douglas White, que na verdade era um pastor da igreja, entrou então na casa de Rebecca Gay, que tinha 24 anos. Na altura em que isto aconteceu, a Rebecca estava em casa com o seu filho pequeno, que tinha apenas 3 anos de idade, e quando o White bateu à porta, a Rebecca abriu sem qualquer tipo de problema, ok? Isto tem um motivo, porque na realidade o White ia ser o futuro padrasto da Rebecca. E portanto, como é óbvio, não é? Ele bateu à porta e ela não estranhou, no entanto, algo de muito inesperado acabou por acontecer. Este homem levava então com ele um martelo e uma gravata, sendo que infelizmente agrediu repetidamente
repetidamente a Rebecca e sufocou-a com a gravata. E este caso é realmente muito triste porque basicamente depois vem-se a descobrir que o homem já andava a pensar há cerca de 2 semanas em assassinar a Rebecca e depois praticar necrofilia, portanto estamos aqui a falar de uma pessoa mesmo doente. Inclusivamente ele admitiu que antes de ter entrado na casa da Rebecca que ele tinha visto vídeos de necrofilia. Após ter cometido o crime, ele levou o corpo para outro local e quando voltou para dentro da casa ele vestiu então o filho da Rebecca com um fato de Halloween e foi deixá-lo até à casa do pai. Na manhã seguinte a Rebecca foi dada como desaparecida, mas o White rapidamente confessou o homicídio e levou a polícia até ao local onde tinha largado o corpo da Rebecca. Ele foi condenado a 56 anos de prisão, no entanto só cumpriu 4 meses porque se enforcou dentro da sua cela. E este foi então o último episódio do especial de Halloween de 2022, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que o especial de Halloween este ano foi um bocadinho mais curto, no entanto eu adorei gravar estes vídeos para vocês e espero que vocês também tenham gostado. E pronto, basicamente é isso. Um grande beijinho para vocês e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!